Olá, tudo bem? Estamos em um momento que requer muita dedicação de todos nós, pois estamos aprendendo e ensinando de forma diferente. Mas se Deus quiser, logo logo estaremos juntos. Vamos começar a nossa aula? Nas aulas de história, nós estamos aprendendo sobre a contribuição de vários povos para a cultura brasileira, entre eles os indígenas, os africanos e os afrodescendentes. Hoje iniciaremos o conhecimento sobre outros povos que também contribuíram e continuam contribuindo com a cultura brasileira, os europeus. Nós vamos ver como que os europeus chegaram aqui e como eles influenciaram a nossa cultura. Vamos lá? Vamos observar a obra da página 44 do artista Hernani Cortati. Ela faz parte da arte naif. Mas você sabe o que é a arte naif? Ela tem influências europeias, mas é fortemente difundida no Brasil, com características bem brasileiras. Essa arte tem recebido destaque desde meados do século XIX na Europa e ao longo do século XX ganhou espaços nas galerias de arte de todo o mundo. A essência desse tipo de arte está na capacidade de expressão técnica de um artista autodidata, ou seja, que aprendeu sozinho e conseguiu demonstrar um estilo próprio e marcante. A arte naif está presente desde o início da humanidade. É uma maneira própria de expressão. O pintor naif não frequenta as escolas tradicionais. Ele é livre, coloca na tela os sentimentos. Dessa forma, segue seu próprio estilo de representação artística, com espontaneidade e individualidade. As obras são coloridas e criativas. Continue observando a obra, analisando as seguintes perguntas. Como é o nome da obra? Como são as pessoas representadas nesta obra? O que elas estão fazendo? As pessoas que estão nos balões são diferentes das pessoas que estão no solo? O que há no solo? Que tipos de plantas? Como são as cores utilizadas na obra? Vamos fazer agora a atividade Todos a Bordo, da página 45. Na atividade 2, inspirado na obra do artista carioca Hernani Cortá, crie um desenho que represente como você vê sua escola. Não se esqueça dos detalhes e de colorir sua tela. Vamos caprichar, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre a influência dos europeus no Brasil. Observando este mapa, a Europa encontra-se nessa parte verde e o Brasil na parte roxa. Mas como os europeus vieram para o Brasil? Os portugueses foram os primeiros povos europeus a chegar ao Brasil no fim do século XV. Vieram como colonizadores e exploradores. Continuaram a vir durante os séculos seguintes, no final do século XIX e no início do século XX, e foram responsáveis por considerável fluxo de imigração para o Brasil. Vieram pelo mar e não sabiam exatamente o que ia encontrar por aqui. Na época, o Brasil era habitado por populações indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, se sentiram os donos da terra e começaram a explorar os recursos naturais do nosso país. Assim como os portugueses, vários países da Europa buscavam por riquezas em outras terras. Em nossas aulas, vamos estudar as influências culturais que esses povos europeus deixaram em nosso país, entre eles os holandeses, finlandeses, poloneses e os portugueses. Na aula de hoje, nós vamos explorar mais a influência cultural dos holandeses no Brasil. Como vimos, o país
tem muitas riquezas naturais. E a Holanda, nessa época, ela tinha interesse devido à produção de cana-de-açúcar, que naquela época era muito cara. Nessa época havia muita disputa de terras entre os colonizadores. Primeiro, a Holanda tentou invadir a Bahia, porém ela foi expulsa e somente em 1630 ela invadiu Pernambuco e foi conquistando as terras nessa região, formando a Nova Holanda. Os holandeses tinham interesse financeiro no local, mas eles gostavam do lugar e com isso algumas cidades foram sendo melhoradas. Foram feitas pontes, casas, melhoraram muito a infraestrutura da cidade. Com a chegada dos holandeses em Pernambuco, a cidade de Mauritshuis, que é a atual Recife, foi a cidade mais importante da época pelo comércio que acontecia na região. A maioria dos imigrantes holandeses eram soldados e colonos. Dessa forma, se estabeleciam no lugar, deixando os primeiros traços da sua cultura. Vamos aprofundar nossos estudos sobre os holandeses fazendo a leitura da página 46. Os holandeses. Você sabia que os holandeses já estiveram em nosso país? A imigração holandesa, ocorrida nos anos 1940, trouxe para o Brasil cerca de 500 imigrantes vindos de Brabante do Norte, na Holanda. Esses imigrantes estabeleceram no estado de São Paulo e fundaram em 1948 a cidade de Olambra, atualmente conhecida como a Holanda Brasileira. Olambra não foi a única cidade fundada por holandeses no Brasil. Muito tempo antes, entre 1624 e 1637, ocorreram as invasões holandesas na região Nordeste. Esse período é chamado pelos historiadores de Brasil holandês. Você sabe o que foi o Brasil holandês? Além de ter sido marcado por conflitos violentos entre os invasores e os habitantes locais, esse período foi caracterizado pela fundação de cidades como a atual Recife, a atual João Pessoa e a atual Natal. Observe essas imagens que demonstram a influência holandesa em algumas cidades brasileiras. Primeira imagem: réplica de um moinho holandês em Olambra, São Paulo, 2016. Segunda imagem: construções em estilo holandês no Recife, Pernambuco, 2016. Na tarefa da página 47, você vai ler essa notícia de jornal e vai responder as perguntas da atividade 2. Letra A. Qual foi o principal motivo da imigração holandesa para o estado do Espírito Santo em 1859? Letra B. Qual é a data de publicação dessa notícia? Letra C. Segundo a notícia, de quais regiões da Holanda vieram os imigrantes? Letra D. A qual grupo social pertenciam esses imigrantes? Leia com atenção e faça com capricho, hein? Vamos conhecer mais sobre a Holanda. Observe as imagens que fazem parte desse país. A Holanda é um país visitado por turistas do mundo todo. Nessas imagens, podemos observar moinhos, que fazem parte da tradição e é marca registrada do país. Assim como as tulipas são apreciadas pelas pessoas que visitam a Holanda, principalmente na época da primavera. Observe essas construções holandesas e compare com as construções da página 46 do livro. Você vai perceber um dos traços culturais deixados em nosso país pelos holandeses.
Vamos fazer a correção da página 158. Atividade 3. Você estudou que existem muitos artistas que utilizam a música, o cinema, a televisão e o teatro para expressar e valorizar a história e a cultura africana e afrodescendente. Nesse sentido, associe os versos das canções a seguir aos seus respectivos cantores. O primeiro verso você deveria associar ao cantor Jorge Benjor. O segundo verso, Elza Soares. E o terceiro verso, ao Chico Science. Vamos fazer a correção das atividades da página 47. Se você ainda não fez, pause o vídeo, tente fazer sozinho, depois venha e veja a resposta. Atividade 2, letra A. Qual foi o principal motivo da imigração holandesa para o estado do Espírito Santo em 1859? A maioria das pessoas migrou para o Espírito Santo por causa da praga das batatas que em 1845 destruiu boa parte das plantações da Europa. Letra B. Qual é a data de publicação dessa notícia? 28 de fevereiro de 1859. Letra C. Segundo a notícia, de quais regiões da Holanda vieram os imigrantes? Das regiões da Kaapzande e de Zuid-Zande. Letra D. A qual grupo social pertenciam esses imigrantes? Eles eram da classe trabalhadora menos abastadas, ou seja, os menos favorecidos. Você gosta de desafios? Vamos participar de um desafio? Você terá que relembrar dos povos que contribuíram com a nossa cultura: os africanos, afrodescendentes, indígenas e holandeses. Observe cada uma das imagens das próximas páginas e pronuncie o nome do grupo a que pertence. No final, você verá se você já assimilou esses conteúdos. Esse grupo se destaca pelo uso da palha e de barro para a fabricação dos seus artesanatos. A feijoada e a capoeira são marcas culturais desse grupo. Os moinhos, as tulipas e essas construções são marcas deixadas por esses povos. Vamos ver se você acertou? As imagens de cima refere-se aos indígenas, as imagens do meio aos africanos e as últimas imagens aos holandeses. Muito bem! Na aula de hoje, vimos algumas das contribuições dos povos europeus para o enriquecimento da cultura brasileira. Percebemos que esses povos vieram para explorar nossa riqueza, mas deixaram contribuições importantes que influenciaram nossos costumes. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre os europeus, enfatizando os finlandeses, poloneses e portugueses. Fiquem com Deus e até a próxima aula.